mirando alrededor, se acaba el tiempo, me da miedo. Pois bem, no vídeo anterior vimos a história do mundo representada na estátua da profecia do capítulo 2 de Daniel, e nas 4 bestas do capítulo 7. Vimos que Babilônia, o império que dominou nos dias de Daniel, foi o começo em ambas as profecias, e que o Império Neobabilônico foi seguido pelo Império Medo-Persa, que o Império Persa foi seguido pelo Império de Alexandre o Grande, o Império Helênico. Reino que foi dividido após sua morte, até que finalmente todos esses reinos helênicos caíram sob o domínio de Roma. Alguns podem se perguntar se não existiriam outros impérios tão grandes ou ainda maiores em outras partes do mundo. Sim, mas havia apenas um povo de Deus, e portanto, a profecia diz respeito e girará em torno do ambiente daquele povo, no qual o Salvador nasceria. Todos esses reinos representados nas profecias são aqueles que seguem um após o outro no domínio sobre o povo de Israel. Agora, depois de Roma, entramos no período dos pés de ferro mencionados com o barro e os 10 chifres, e a essa altura o povo judeu já havia rejeitado o Messias e deixado de ser o povo de Deus. A partir desse momento, a Igreja cristã tornou-se povo de Deus, de modo que as profecias que se cumpririam na era cristã se cumpririam no ambiente onde a Igreja cristã se desenvolveu, ou seja, a Europa. Mas à medida que o cristianismo se espalha pelo mundo, a área geográfica da profecia também se expandirá. A profecia do capítulo 2 foca mais no aspecto político, e apenas alguns detalhes são dados sobre o que acontecerá durante o período representado pelos pés de ferro misturados com barro. Mas na profecia de Daniel 7, são acrescentados aspectos religiosos, e já vimos vários acontecimentos que ocorreriam durante o período simbolizado pelos 10 chifres, que é o mesmo período que no capítulo 2 é representado pelos pés de ferro misturados com barro. Vemos o primeiro no versículo 8, e é o surgimento do Anticristo. No versículo 9, vemos o início do julgamento. No versículo 11, vemos a ascensão do Anticristo, e se o Anticristo ressuscitará no versículo 11, significa que ele já havia caído, pois não pode ressuscitar sem ter caído primeiro. Vemos também que a ressurreição do Anticristo é um evento que ocorre simultaneamente com o julgamento. E também vemos que Daniel fazendo um parêntese nos versículos 11 e 12 onde ele antecipa que a besta e o Anticristo seriam destruídos, mas isso não acontecerá até o fim dos tempos, que continua no versículo 13. No versículo 14 vemos o resultado do julgamento, que é o estabelecimento do reino eterno de Deus. E claro, o estabelecimento do reino de Deus não pode ocorrer sem a destruição do poder usurpador do Anticristo, que Daniel já havia mencionado entre parênteses dos versículos 11 e 12. Em suma, podemos identificar 7 eventos que iriam ocorrer durante o período simbolizado pelos pés de ferro misturados com barro e pelos 10 chifres. Estas são a ascensão do Anticristo, a queda do Anticristo, o início do julgamento, a ascensão do Anticristo, o fim do julgamento, a destruição do Anticristo e o estabelecimento do reino de Deus. Neste momento estamos vivendo o período em que o julgamento deveria começar. Hoje começaremos a estudar uma nova profecia, a dos capítulos 8 e 9 do livro de Daniel. Entre outras coisas, esta profecia nos aproximará ainda mais da data exata em que Deus determinou o início do julgamento. Esta profecia é provavelmente a mais importante, porque ao contrário das anteriores, onde existem muitos símbolos que muitos interpretam à vontade, esta inclui uma profecia de tempo, e quando se trata de números, não há muito espaço para inventar ou especular. Mas acima de tudo, a profecia temporal incluída nos capítulos 8 e 9 levará a eventos históricos com datas específicas, que não podem ser manipuladas, como a data em que a soberania do povo judeu foi restaurada, a data do início do ministério de Jesus Cristo, e a data de sua morte. Vamos então à profecia, e vejamos o que ela nos ensina. No 3º ano do rei Belsazar, uma visão apareceu a mim, Daniel, depois daquela que me tinha aparecido antes. Eu vi em visão, e quando comecei a ter a visão, estive em Suzã, que é uma das principais cidades do reino, na província da Pérsia. Então eu tive a visão enquanto estava perto do rio Ulai, e levantei meus olhos e vi, eis que um carneiro estava diante de mim, o qual tinha 2 chifres, e embora os 2 chifres fossem grandes, um se destacava mais do que o outro, embora o maior tenha sido o último a surgir. E vi que o carneiro golpeava com os seus chifres para o ocidente, para o norte e para o sul,
e que nenhum animal o podia resistir, nem houve quem escapasse da sua mão. Ele fez o que quis e prosperou. Eu estava pensando qual poderia ser o significado disso, quando um bode apareceu do oeste, correndo sobre a superfície da terra, sem sequer tocar o chão, pois o bode tinha um chifre incrível entre os olhos, e se dirigiu na direção do carneiro que tinha os 2 chifres, o mesmo que eu tinha visto antes do rio. E ele correu contra ele com toda a sua fúria e força. E eu vi como ele se chegou ao carneiro e se levantou contra ele, e bateu nele, e quebrou seus 2 chifres, porque o carneiro não tinha força para resistir a ele. Então ele o derrubou no chão, e o pisoteou, e não houve quem o resgatasse de sua mão. E o bode ficou muito grande. Mas quando atingiu sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado, e em seu lugar, 4 outros chifres maravilhosos subiram em direção aos 4 ventos do céu, e de um deles saiu um pequeno chifre, que cresceu grandemente em direção ao sul, em direção ao leste e em direção à terra gloriosa, e engrandeceu-se em direção ao exército do céu, e parte do exército e das estrelas lançou por terra e os pisoteou. Mesmo contra o príncipe do exército ele se exaltou. E por ele o contínuo foi tirado, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra, e o exército foi entregue a ele, por causa da transgressão sobre o contínuo, e ele lançou a verdade por terra, e fez tudo o que ele queria, e tudo o que ele fez, e fez como ele queria. E ouvi um dos santos falando, e outro dos santos perguntou ao que falava, até quando durará a visão do contínuo, e a transgressão desoladora, que põe o santuário e o exército para serem pisoteados? E ele me disse, até 2300 tardes e da manhãs, e o santuário será purificado. Como nas visões anteriores, a própria Bíblia nos dá uma explicação, e a partir dessa explicação devemos compreender a profecia. Qualquer interpretação que contradiga a explicação dada pela Bíblia não merece credibilidade. Vejamos então a explicação que a Bíblia nos dá. E aconteceu que enquanto eu, Daniel, considerava a visão e procurava compreender o seu significado, um ser semelhante a um ser humano apareceu diante de mim. E ouvi uma voz de homem vinda das margens do rio Ulai, que gritou a Gabriel, mostre a visão a este homem. E ele imediatamente se aproximou de onde eu estava. E quando ele se aproximou, me assombrei e caí sobre o meu rosto. E ele me disse, filho de Adão, deves entender que a visão é para o tempo do fim. Mas enquanto ele estava falando comigo, caí desmaiado com o rosto no chão, mas ele me tocou e me levantou, e eis que eu te ensinarei o que está por vir no fim da ira, pois é para o tempo do fim. Aquele carneiro que você viu, que tinha 2 chifres, são os reis da Média e da Pérsia, e o bode é o rei da Grécia. E o grande chifre que estava entre seus olhos é o primeiro rei que foi quebrado, surgiram 4 chifres em seu lugar. Isso significa que 4 reinos surgirão daquela nação, mas não terão a mesma força do primeiro rei. E quando seu reinado chegar ao fim e os ímpios atingirem o auge da sua maldade, surgirá um rei com um semblante orgulhoso, e uma habilidade em confundir, e o seu poder será fortalecido, mas não pela sua própria força, e ele causará destruição terrível. E tudo sairá como ele quer, e ele fará o que quiser, e destruirá fortes e o povo dos santos, e com sua sagacidade fará prosperar o engano em sua mão. Ele se considerará superior, e pegará muitos de surpresa, e os destruirá, e até se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem intervenção humana. E a visão da tarde e da manhã que foi falada é verdadeira, e você guarde a visão, porque é para depois de muitos dias. E eu, Daniel, fiquei quebrantado, e fiquei doente por alguns dias, e quando me recuperei, cuidei dos assuntos do rei, mas fiquei perturbado pela visão, e não a entendi. O anjo Gabriel disse claramente que o carneiro com 2 chifres representa os reis da Média e da Pérsia. Embora Daniel tenha recebido a visão quando o reino de Babilônia ainda existia, sua destruição já estava tão próxima que não foi incluída nela. A cronologia apresentada nesta profecia começa com o Império Medo-Persa, o mesmo que na profecia das 4 bestas é representado pelo urso. Diz que Daniel recebeu esta visão no 3º ano de Belsazar, ou seja, no ano 550 C. Naquele ano, Ciro o Grande conquistou a Média com a ajuda dos próprios generais medos. Os 2 chifres são Ciro da Pérsia e Dário da Média. O versículo 3 diz que, embora os 2 chifres fossem proeminentes, um se destacava mais que o outro. Lembre-se de que a profecia de iniciação dizia sobre o urso, que ficava mais de pé de um lado do que do outro.
querem dizer a mesma coisa, já que o império começou com uma aliança entre os medos e os persas, mas no final os persas iriam assumir o poder. Isso está claramente afirmado no próprio versículo 3, que o chifre maior foi o último a emergir. A Pérsia era uma província do Império Medo, que acabará de se tornar independente da Média, e agora governava tudo que antes era o Império Medo. Dos dois reinos, a Pérsia foi o último, o mais recente, mas acabou sendo maior que a Média. Segundo Heródoto, Ciro era filho de Cambises e, da linhagem real da Pérsia, e de Mandane, filha de Astíages, rei da Média, de quem a Pérsia era vassala. Este tipo de casamento entre nobres sempre foi habitual na história de todas as monarquias. No ano 559, Ciro tornou-se rei da Pérsia e decidiu que seu reino não seria mais vassalo da Média. Ou seja, Ciro decide que não vai se submeter ao avô. Em 550 a.C., seu avô enfrenta em batalha, sem saber que seus generais estavam conspirando com Ciro. Estes entregam Astíages a Ciro, que o depõe, colocando Dário, irmão de sua mãe, como rei em seu lugar. Mas, na realidade, era Ciro quem tinha a autoridade final sobre o império. O versículo 4 diz que o carneiro atacou com seus chifres para o oeste, para o norte e para o sul. Esses 3 pontos cardeais representam, sem dúvida, a mesma coisa que as 3 costelas da boca do urso no capítulo 4. Os próximos reinos a cair foram a Babilônia ao oeste, a Lídia ao norte e o Egito ao sul. O versículo 5 diz: E eu estava pensando sobre qual poderia ser o significado disso, quando um bode apareceu do oeste correndo sobre a superfície da terra sem sequer tocar o chão. O anjo Gabriel diz no versículo 21 que o bode é a Grécia, reino que na profecia dos 4 animais é representado por um leopardo com 4 asas. Dissemos que essas 4 asas simbolizavam a velocidade com que o Império Greco-Macedônio se espalhou. Isso é exatamente o que significa dizer que o bode vinha correndo pela superfície da terra, sem sequer tocar o chão. Gabriel continua dizendo que o grande chifre que o bode tinha entre os olhos foi primeiro rei. Sem dúvida esse primeiro rei é Alexandre Magno. O versículo 8 diz que o bode ficou muito grande, mas quando atingiu sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado. Sem dúvida uma referência à morte repentina e inesperada de Alexandre, quando estava prestes a completar 33 anos. No versículo 8, ele continua dizendo que em seu lugar 4 outros chifres maravilhosos subiram, aos 4 ventos do céu. Esses 4 chifres simbolizam o mesmo que as 4 cabeças que o leopardo de Daniel 7 tinha. Após a morte de Alexandre, o império foi dividido entre vários de seus generais, que imediatamente começaram a lutar entre si por um pedaço do império. Como Alexandre não tinha herdeiro, alguns decidiram esperar que nascesse o filho da mulher iraniana, com quem Alexandre se casou, antes de nomeá-los rei. Mas houve outros que não gostaram da ideia de um rei meio iraniano vir para governá-los. Enquanto o tão esperado filho de Alexandre nascia, foi decidido nomear o meio-irmão de Alexandre como rei, que deveria reinar até o nascimento do filho de Roxana, a iraniana, com quem Alexandre se casou. Este meio-irmão de Alexandre era rei apenas do nome, pois na realidade quem reinava eram os generais que o guardavam, inclusive um desses generais, Perdicas, casou-o com um parente seu, procurando assim introduzir a sua família na linhagem real. E eu digo que ele o casou, porque pelo que dizem, esse meio-irmão de Alexandre era meio lento, uns dizem que ele era louco e outros dizem que ele era retardado, e por isso Alexandre nem se preocupou em matar ele quando se tornou rei, como fez com outros de seus irmãos. Mas Olímpia, a mãe de Alexandre, o matou junto com sua esposa, a parente de Perdicas. Por outro lado, Antípatros, o general que governava a Grécia e a Macedônia, um dos guardiões do meio-irmão de Alexandre, decidiu não herdar o seu poder para o seu filho Cassandro, mas para Poliperconte, outro general como ele. Mas Cassandro não ficou de braços cruzados e planejou um golpe de estado, assumindo assim o governo da Grécia e da Macedônia. Cassandro matou Olímpia, mãe de Alexandre, e também matou Roxana e o filho de Alexandre, que já era adolescente. Então Poliperconte nomeou rei um suposto filho que Alexandre tivera com uma mulher persa, que se dizia ser a primogênita de Alexandre, fosse o referido filho de Alexandre ou não, a questão é que o que Poliperconte procurava era ter alguém a quem proclamasse custódia, cuidando de validar sua autoridade. Estes são apenas alguns dos acontecimentos que ocorreram durante o chamado reinado dos diáconos. As 4 cabeças do leopardo de Daniel 7
e os 4 chifres de Daniel 8 representam esta divisão. É claro que havia mais de 4 destes generais ou diáconos, mas havia 4 que se uniram contra Antígono, o mais poderoso deles. Estes foram Cassandro, que manteve a Grécia e a Macedônia, Lisímaco, que manteve Tracia e Antioquia, Seleuco, que manteve a Síria e a Pérsia, e Ptolomeu, que manteve a Palestina e o Egito. Contra os outros que procuravam ser leais a um suposto sucessor de Alexandre, Antígono proclamou-se imperador e procurou unificar todo o império de Alexandre sob o seu poder. Alguns dizem que no lugar de Cassandro, Antígono deveria ser contado entre os 4, já que seu filho mais tarde derrotaria Cassandro e estabeleceria sua dinastia na Grécia e na Macedônia. Outros apontam que assim que Antígono foi derrotado, Lisímaco se voltou contra Seleuco, e Seleuco o derrotou e se apropriou de seu território. Portanto, a divisão dos 4 reinos mencionada acima foi breve demais para ser considerado o cumprimento desta profecia, e as 4 cabeças do leopardo de Daniel 7, e os 4 chifres do bode de Daniel 8, não devem ser considerados como 4 reinos literais, mas como referência aos 4 pontos cardeais e, portanto, a todo o território incluído pelo Império de Alexandre o Grande, e por todos aqueles que o governaram. Mas isso não muda realmente o significado da profecia, que é que o Império Persa seria seguido pelo grego macedônio, e que o grego macedônio se fragmentaria antes de ser seguido pelo Império Romano. Se foi fragmentado em 4 ou 9 partes, não faz muita diferença. Na profecia das 4 bestas, depois do leopardo aparece a 4ª besta que representa Roma, mas nesta profecia de Daniel 8, depois do bode, nenhum outro animal é apresentado. Onde então Roma está representada? Ou esta profecia não inclui Roma? Sim, Roma aparece nesta profecia no capítulo 8. Acontece simplesmente que em Daniel 7, Roma é representada pela 4ª besta, e da 4ª besta surge o anticristo, que é representado pelo chifre pequeno, enquanto em Daniel 8 Roma e o anticristo são representados como um e o mesmo. Esse chifre pequeno representa tanto o Império Romano, a Roma pagã, quanto o anticristo, a Roma dos papas. Detalharemos um pouco mais adiante. O versículo 10 diz: ele se engrandeceu para com o exército do céu. O versículo 9 fala de uma expansão geográfica para o leste, para o sul e em direção à terra prometida e a Jerusalém. Mas o versículo 10 não está mais falando sobre geografia ou coisas deste mundo, ele diz que ele se engrandeceu para com o exército do céu. Lendo isso, entendo que o versículo 9 se refere a Roma pagã, ou seja, ao Império Romano, e que do versículo 10 em diante se refere a Roma papal, que é o anticristo. Mas antes eu achei confuso, como talvez você tenha achado, e fiquei me perguntando por que se na profecia de Daniel 7, uma besta é usada para representar a Grécia e outra besta separada para representar Roma, a mesma coisa não acontece em Daniel 8? Por que Deus não usou outro animal para representar Roma, como fez na profecia do capítulo 7? Pois bem, se a questão é comparar a profecia dos 4 animais com a do carneiro do bode, ainda há um detalhe além do número de animais que diferencia ambas as profecias. Na profecia do capítulo 7, os 4 animais que aparecem ali são animais impuros. Nem leões, nem ursos, nem leopardos, nem o que quer que seja o 4º animal são animais que podem ser comidos, de acordo com as Escrituras em Levítico capítulo 11, enquanto o carneiro e o bode são animais comestíveis. E não são apenas isso, são animais que são usados para sacrifícios. Caminhando por esse caminho é que encontraremos o porquê dos símbolos e o significado desta profecia. E é precisamente aí que reside o primeiro obstáculo. A primeira razão pela qual a grande maioria das denominações cristãs ignora o verdadeiro significado desta profecia. Primeiro, na maioria das igrejas cristãs, a frase de Pedro, mate e coma, é ensinada erroneamente, como se pudéssemos comer o que quisermos, uma vez que Cristo já limpou tudo. E, portanto, a grande maioria dos cristãos não sabe qual é a diferença entre animais limpos e impuros. Para eles, essas são coisas judaicas que deveriam simplesmente ser ignoradas. Falaremos sobre isso em uma próxima série de vídeos sobre doutrinas bíblicas e tópicos teológicos. Mas o mais importante é que o versículo 14 diz que até as 2300 tardes e da manhãs, o santuário será purificado. Não podemos compreender esta profecia sem compreender a festa da purificação do santuário que é celebrada todos os anos ainda hoje pelos judeus. Mas,
como a grande maioria das denominações cristãs ensina que o Antigo Testamento é obsoleto, a grande maioria dos cristãos ignora estas coisas. Diz Êxodo 25:8: E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Esse santuário era uma representação da morada de Deus. O apóstolo Paulo diz em Hebreus 8:4, que era cópia e sombra do que há no céu. Também os sacerdotes que ministravam no santuário eram uma representação de Jesus Cristo, o verdadeiro mediador entre Deus e os homens. E os sacrifícios também eram uma representação do sacrifício de Cristo, que é o único sacrifício que pode verdadeiramente purificar os nossos pecados. Segundo Levíticos, 3 tipos de sacrifícios eram feitos no santuário. Havia sacrifícios pacíficos, que eram ofertas, de agradecimento, de animais sacrificados com ofertas pacíficas, apenas a gordura e as entranhas do animal eram queimadas no altar de sacrifício. Os sacerdotes pegavam a parte correspondente, que era o peito e a perna direita, e o resto do animal era comido por quem o trouxesse, junto com seus familiares e amigos, e os levitas que ele gostaria de convidar. Era uma festa de ação de graças. Depois havia os holocaustos, ou ofertas de consagração. Eles também eram chamados de holocaustos. E como essa frase indica, os animais sacrificados em holocaustos foram completamente queimados. Quem trouxe a oferta de consagração não comeu dela, deu-a completamente, porque é precisamente isso que significa consagração, doar-se completamente. E o terceiro e último sacrifício apresentado em Levítico é o sacrifício pelo pecado. Neste sacrifício, o portador passava seus pecados para o animal a ser sacrificado. Aquele que trouxe um sacrifício pelo pecado não comeu a carne daquele animal, pois o seu pecado estava agora no animal. Comer o animal implicava que os pecados atribuídos ao animal fossem repassados àquele que comia a carne do animal. Agora, dependendo de quem pecou e trouxe o animal para o sacrifício, o sacerdote age de forma diferente. Por exemplo, se o sacerdote estivesse oferecendo um sacrifício por si mesmo, por um pecado que havia cometido, ou se todo o povo tivesse pecado e o sacrifício fosse por todo o povo, o sacerdote pegava um pouco do sangue e entrava no santuário, e com o seu dedo espalhava sangue nos 4 chifres do altar do incenso, e aspergia o sangue 7 vezes no véu atrás do altar do incenso. Ao carregar o sangue, simbolizava que o sacerdote agora carregava os pecados que haviam sido colocados no animal sacrificado. E ungir as pontas do altar com incenso, e aspergir o véu simbolizava que os pecados eram agora transferidos do sacerdote para o santuário. Quando o sacrifício era pelos pecados de um indivíduo comum, o sacerdote, ao invés de entrar com o sangue, comia a carne do animal sacrificado e desta forma os pecados passavam do animal para o sacerdote. E quando o sacerdote entrava no santuário, os pecados eram transferidos para o santuário. Assim, os pecados foram passados do pecador para o animal, do animal para o sacerdote e do sacerdote para o santuário. E por essa razão o santuário era purificado uma vez por ano. Na medida em que os animais são sacrificados, podem ser vacas, ovelhas ou cabras. Para sacrifícios pacíficos, eles podiam ser machos ou fêmeas, mas para holocaustos e sacrifícios pelo pecado, apenas animais machos podiam ser usados. Eu costumava me perguntar, se meio peixe é um carneiro, a igreja é uma cabra, e a questão é que os animais são animais limpos, por que não usar um touro como símbolo de Roma? A resposta está no versículo 14, e até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Se o santuário fosse um símbolo, e a morada de Deus fosse a realidade. E se o animal sacrificial e o sacerdote eram símbolos, e Cristo é a realidade, então a festa da purificação do santuário que se celebrava todos os anos devia ser também símbolo de uma realidade, e precisamente esta profecia nos dirá qual é essa realidade, e quando ela ocorreria. Talvez agora você esteja se perguntando se o santuário, que é um símbolo da morada de Deus, foi simbolicamente contaminado com pecados. Isso significa que a morada de Deus está fisicamente contaminada pelos nossos pecados? Nossos pecados chegam ao céu? No próximo vídeo estudaremos a festa da purificação e tentaremos responder esta e outras questões. Até o próximo vídeo e que Deus os abençoe.